Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal de O Tempo, no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o deputado federal Glauber Braga. Deputado, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Letícia. Prazer estar aqui contigo, com Salma, com minha amiga Célia Chacriabá, deputada federal, com a vereadora Júlia e com todos aqueles que vão estar acompanhando essa conversa. Vou aproveitar, quem vai participar também da nossa conversa é a repórter de política, Salma Freire. Obrigada, Salma. Obrigada, Letícia. Obrigada, deputado, por participar aqui. Obrigado, um prazer. Deputado, hoje o senhor veio aqui para Belo Horizonte iniciando uma caravana que o senhor vai fazer em várias cidades do Brasil. Queria perguntar qual que é o objetivo dessa caravana e por que o senhor escolheu Belo Horizonte para iniciar? Estão tentando me caçar em Brasília. Há uma possibilidade concreta disso acontecer no dia 1º de julho. Se trata de uma perseguição política flagrante. Imagino que a gente vai conversar mais sobre isso aqui no decorrer do papo. E eu estou mobilizando, conversando com as pessoas, apresentando as minhas defesas e os meus argumentos em todos os estados pelos quais eu estou passando. Então a gente começa fazendo isso hoje aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, num encontro importante que a gente teve na Universidade Federal de Minas Gerais. Amanhã eu vou estar em Vitória, depois eu vou estar em São Paulo, na terça-feira eu estou no Paraná, na quarta-feira eu estou no Rio, na quinta-feira eu vou estar em Salvador e vou percorrer os 26 estados brasileiros e mais o Distrito Federal até o dia 26 de junho, quando começa uma marcha até Brasília para poder apresentar os meus argumentos no plenário da Câmara nessa votação de cassação que deve acontecer no dia 1º de julho. Eu queria aproveitar e perguntar, falando um pouco mais desse processo de cassação, para a gente recapitular, como que começou esse processo ali de indisposição ali na Câmara dos Deputados? A indisposição real com o agente oculto dessa história já começou faz um tempo, que é o Arthur Lira. Mas antes de falar do Lira, eu vou dizer qual é o argumento que eles utilizam para tentar a cassação. O argumento que não é verdadeiro. A minha reação, eu de fato dei um pé na bunda, eu empurrei um militante do MBL que por 7 vezes foi atrás de mim para me atacar, e na 5ª vez, dentro da Câmara dos Deputados, ele atacou minha mãe, né? Falando de xingamentos que estão aí, estão nas redes, todo mundo que viu esse caso sabe do que eu estou falando. O senhor acha que saiu do tom realmente nesse episódio? Eu vou te responder com uma pergunta, assim. Imagina o seguinte, você tem atuação, o teu trabalho, que pode ser um trabalho jornalístico, mas pode ser um trabalho público também. Um sujeito vai ao seu encontro para te atacar por 7 vezes. Na 5ª vez, ele xinga a sua mãe, que está fora do debate político, porque estava com Alzheimer avançado e que veio falecer alguns dias depois. Hoje, inclusive, completa 1 ano do falecimento da minha mãe. Eu pergunto, você pode, inclusive, reprimir ou censurar aquilo que eu fiz, mas em circunstâncias parecidas, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, faria diferente? Faria diferente com um provocador que não tem o menor arrependimento de ter feito um xingamento raso à sua mãe que estava numa situação de doença avançada? Eu perguntei isso para ele. Perguntei, você se arrepende? No Conselho de Ética, quando ele prestou depoimento, você quer aproveitar essa oportunidade para pedir desculpas pelo que você fez? E ele disse que não. Que ele não se arrependia, que ele não queria pedir desculpas. E o senhor se arrepende? Não, eu não vou ser hipócrita de dizer que me arrependo. Não me arrependo. Eu não me arrependo por um motivo bastante objetivo, porque eu defendi a honra da minha mãe em vida. Eu fico me perguntando como eu me sentiria se não tivesse defendido a honra dela em vida contra aquele provocador. Mas eu, evidentemente, respeito quem pensa que deveria ter sido feito de uma outra forma, esperado, chamado a Polícia Legislativa. Mas, para além de deputado federal, eu sou um ser humano, né? E um ser humano que também é atravessado por emoções. E naquele momento eu estava atravessando duras emoções com o que minha mãe estava vivenciando. Minha irmã, inclusive, ela fez questão de pegar as conversas que a gente estava trocando aquele dia sobre o estado de saúde da minha mãe. Eu tentei mostrar isso lá na Comissão de Constituição e Justiça e acabou não sendo possível. Então, não dá para a gente tratar de uma situação, de uma circunstância como essa, sem levar em conta o conjunto do contexto. Esse é o motivo que eles alegam. Só que não é por isso. Não é por isso, porque se fosse, o
o culpado, o acusado de ser o assassino de Marielle, acabou de ter os seus direitos políticos preservados pela Câmara Federal. O deputado Chiquinho Brazão. O deputado Ramagem, ontem, nós estamos aqui gravando hoje, ontem, o Ramagem, que é acusado de tentativa de golpe de Estado, né, ele teve uma anistia temporária do seu caso lá na Câmara. O deputado Gilvan da Federal, que é do Espírito Santo, que comete violência política de gênero de maneira reiterada e é um provocador profissional, teve a sua pena de 6 meses diminuída para 3 meses. Agora eu, porque defendi a honra da minha mãe, com um provocador pago, que por 7 vezes foi me atacar e que falou o que falou da minha mãe, que estava com Alzheimer avançado, mereço a cassação do mandato? Não, não mereço. Sei que não mereço, as pessoas sabem que eu não mereço, mas essa não é a real motivação do que está acontecendo na Câmara. Tem uma outra motivação e tem um agente oculto que precisa ser exposto. Esse agente oculto é o Arthur Lira? É o próprio, é ele, é o ex-presidente da Câmara, que já tinha dito no plenário da Câmara que ficaria muito feliz quando eu não mais ali estivesse como deputado federal e que se aproveitou desse episódio para se vingar e para tentar me silenciar em relação às denúncias que o mandato já fazia em relação a ele e ao esquema do orçamento secreto, que é um esquema bilionário que tem ele como seu principal articulador. Ele, Arthur Lira, eu não tenho dúvida nenhuma disso, foi o articulador, o incentivador, foi quem deu tração a esse processo de cassação dentro da Câmara. Deputado, o senhor podia falar pra gente, para nossos ouvintes também, quais são as evidências, né, que te coloca nessa posição de falar, né, o Arthur Lira tá promovendo essa perseguição pessoal contra mim na Câmara? Primeiro, porque ele declarou isso. Ele disse no plenário da Câmara dos Deputados, ainda no ano de 2022, antes das eleições, quando eu fiz um enfrentamento a ele porque ele queria votar a privatização da Petrobras num projeto por maioria simples, ele disse que ficaria muito feliz quando eu não mais ali estivesse. E ameaçou, inclusive, por conta do enfrentamento, de solicitar à Polícia Legislativa que me tirasse do plenário. Ponto 1. Ponto 2. Ele foi para uma entrevista num veículo nacional de comunicação, para um entrevistador conhecido na Rede Globo, para o Pedro Bial. E o Pedro Bial, quando diz, pô, mas tem que frear, né? Essas coisas que a direita faz, esses ataques, ele disse, não é só a direita, não. É a esquerda também. E coloca, então, o vídeo da minha reação ao provocador do MBL. Ele vai ao microfone da Câmara e ele diz, deputado Glauber, eu gostaria de uma conversa com o senhor. Eu não vou para essa conversa, mas a nossa liderança, a liderança do pessoal vai e pergunta o que ele queria. E ele diz, Glauber vai continuar com isso? Glauber vai continuar fazendo esse enfrentamento a mim? E aí a resposta é, mas você tentou caçá-lo, você tentou caçar o mandato dele, porque isso já tinha começado no mandato anterior. E aí ele diz, mas ele já não se reelegeu? Não se reelegeu bem? Ou seja, era uma tentativa de fazer um acordo para que eu me calasse em relação àquilo que eu estava fazendo. Vamos mais. O relator Paulo Magalhães, que foi designado no Conselho de Ética, ele me encontra nos corredores da Câmara, antes de ser designado relator, vira para mim e diz o seguinte, Glauber, vi a sua defesa, conte comigo, não podemos deixar essa injustiça acontecer. Um outro deputado, que eu não posso revelar o nome, porque senão ele vai sofrer também as consequências disso, me diz, Paulo Magalhães se reuniu com Arthur Lira. E eu espero. Eu não faço nada com essa informação. Eu só espero. E todo mundo imaginava que o Paulo Magalhães ia apresentar um relatório pela inadmissibilidade do processo contra mim. Até porque ele tinha se abstido na votação de cassação de Chiquinho Brazão. E não deu outra. Quando ele apresentou, aquele que tinha dito que era uma injustiça, apresenta um parecer pela admissibilidade. E hoje, na Câmara, você pode perguntar a qualquer deputado, até da direita e do centrão, não precisa ser parlamentar de esquerda. Se você perguntar, é justo, é proporcional essa pena que está sendo aplicada a Glauber, ele vai te dizer que não, que é injusto, que é desproporcional. Mas ele também vai te dizer o seguinte, mas o Lira está irredutível. Qual que foi a última vez que o senhor conversou com Arthur Lira? E queria também perguntar se o senhor move alguma ação contra ele nesse âmbito ali do orçamento?
Eu nunca tive uma relação de muito diálogo com ele, mas tinha uma relação de respeito, como procuro estabelecer com os outros parlamentares. Então não tive conversa com ele fora dos microfones nos últimos anos. Quando questionei no microfone. E sim, tem uma ação contra Arthur Lira, onde eu sou testemunha num inquérito que foi aberto a pedido do ministro Flávio Dino na Polícia Federal. E junto com a bancada do pessoal, com Célia, Talíria, Sâmia, Fernanda, Erundina, Chico e demais camaradas da bancada, nós ingressamos com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o orçamento secreto. E isso fez, inclusive, com o mandado de segurança que eu apresentei, que no final do ano passado, o Flávio Dino suspendesse o pagamento de 4 bilhões de reais, que eram de interesse direto do Arthur Lira. Eu pergunto, desses 4 bilhões de reais, qual era o estado que tinha a maior parte das indicações dessas emendas de orçamento secreto? Alagoas. Qual era o município que tinha o maior número de indicações? Rio Largo, que é a lavanderia de Arthur Lira. Rio Largo, indicado de que comissão? Comissão de Turismo. Quantos deputados de Alagoas tem na Comissão de Turismo? A coisa só vai ficando pior. Nenhum. Quem é que indicou, então, recursos para um município onde Arthur Lira indicou, num número pequeno de anos, 90 milhões de reais, que não tenha sido ele mesmo? Ele não aceita essas denúncias. Eu subi na tribuna para cobrar em relação ao orçamento secreto mais de 20 vezes. E ele não topa isso. Deputado, eu queria entender quais são os principais argumentos que o senhor vai usar contra a sua cassação e também as articulações políticas que estão sendo feitas talvez agora para que isso não ocorra. Então, os mesmos argumentos que eu já utilizei no Conselho de Ética e na Comissão de Constituição e Justiça. Eu me manifestei diretamente sobre as denúncias relacionadas à minha reação ao provocador do MBL. Eu não me esquivei disso, em momento nenhum eu disse não fiz, até porque não o faria, e está filmado, está gravado, e eu reafirmei que fiz, mas mostrei as condições específicas em que essa reação ao provocador aconteceu. E olha que ironia, eu nem sabia disso, é o Bernardo Melo Franco, jornalista, ele vai e dá uma notícia demonstrando que o relator que pediu a minha cassação agrediu um jornalista dentro do espaço da Câmara e um escritor, jornalista Maneca, no ano de 2001. E ele sofreu alguma consequência dessa agressão? Ele sim, foi no lançamento do livro desse escritor para agredi-lo. Eu não, ou seja, eu fui atacado 7 vezes por um provocador profissional e pago. E quando eu digo que é pago, não é porque eu estou elucubrando ou supondo isso, é porque ele disse que é pago no Conselho de Ética. Essa pergunta foi feita diretamente ao provocador. Ou seja, quem te paga? O MBL. E o que você faz no MBL? Ele gaguejou, ele não soube responder. Pô, um sujeito que é pago para fazer esse tipo de provocação. Bom, então eu vou falar sobre esse episódio. Eu vou falar do sócio minoritário dessa história, que é o MBL, e o que eles representam. Esse tipo de ação de ataque político reiterado para ganhar dinheiro e poder. E outras coisas mais que, evidentemente, eu já procurei demonstrar no Conselho de Ética. As relações que eles estabelecem, inclusive com grupos de supremacistas brancos, que são utilizados para poder fazer ataques em conjunto depois deles escolherem um alvo. E eu vou falar sobre a perseguição política, que é tocada por Arthur Lira, que tem uma relação direta com as denúncias que o mandato fez, principalmente em relação ao orçamento secreto, que é uma retaliação não só a mim, mas à bancada do pessoal que entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal e que deu resultados. Inclusive tem uma investigação em curso sobre isso. Articulações. Eu tô... O PSD manifestou, né, apoio durante a discussão ali no recurso da CCJ. Mais algum outro partido chegou a conversar com o senhor? Todos os partidos do chamado campo da esquerda, ou da esquerda mais ampliada, são evidentemente contra a cassação e já demonstraram isso publicamente através das suas principais lideranças. Dos partidos do chamado centro-centrão, o PSD foi quem se manifestou na Comissão de Constituição e Justiça. Mas se eu paro 5 minutos ali no café do plenário, vocês vão ver que toda hora vai chegar um deputado diferente, de partidos diferentes. É um absurdo. Mas na hora de votar, será que... Bom, eu vou continuar me mobilizando porque eu não tenho ilusão, eu sei que o inimigo que a gente está enfrentando, ele é muito poderoso. É muito poderoso financeiramente e do poder político que tem Arthur Lira. Acho, inclusive, que hoje, se essa votação acontecesse,
existiu uma chance grande da cassação. Agora, nós vamos virar esse jogo. Eu acredito na virada desse jogo não por acreditar exclusivamente numa articulação com um quadrado institucional. É porque eu acredito na mobilização das pessoas. Nós já ganhamos essa batalha socialmente. Essa mesma visão que tem os deputados federais, inclusive que não são de esquerda, que se trata de uma injustiça, uma perseguição tocada por Lira, a maioria das pessoas que estão acompanhando esse processo tem. Quem é que está contra? Ou quem é que está pedindo a cassação? Quem é articulado com grupos de extrema-direita ou a turma do MBL? Fora isso, a posição geral é de que se trata de uma perseguição e de uma injustiça. Então a gente já ganhou a batalha social, mas nós vamos ampliar essa capacidade, isolando o Arthur Lira internamente. Olha, que eu estou falando de algo que não é fácil. É muito difícil, mas nós vamos isolar o Arthur Lira socialmente, demonstrando que a posição política dele pela cassação é impossível de ser executada, porque aumenta o preço político e o desgaste para cima dele, que os próprios aliados dele vão pressioná-lo para não fazê-lo. E a caravana vai ter um papel também fundamental, importantíssimo para isso. Entrevistas como essa que eu estou dando aqui, essa conversa, para que as pessoas possam fazer a sua própria análise, são fundamentais para isso. Eu queria aprofundar um pouquinho esse ponto da articulação política. Me parece que é uma grande articulação política que o senhor vai fazer a partir de agora para evitar essa cassação. No entanto, geralmente, né, do jeito que você corre na Câmara, por exemplo, o senhor, você é um crítico vocal ao Arthur Lira e outras figuras de oposição, mas também faz críticas ao governo Lula, é de uma corrente minoritária do PSOL. Então eu queria entender, diante desse cenário que o senhor está numa eminência de, possivelmente, talvez ser cassado, talvez faça que o senhor, por exemplo, reafirme esse tipo de posição que o senhor tem, de tomar atitudes que acabam que pode até isolá-lo, de certa forma, na casa, ou então talvez faça com que o senhor veja a importância de circular pelos corredores, de talvez articular com políticos que não têm valores tão próximos ao senhor. O Ho Chi Minh disse um dia que só tinha as mesmas sandálias e as mesmas palavras. Eu também. Só tenho as mesmas palavras. Eu não vou fazer um discurso diferente a depender da plateia com quem eu dialogue ou com quem eu converse. Em relação ao PSOL, eu tenho que agradecer publicamente. Independentemente de diferenças internas, houve uma unidade de ação na defesa do mandato desde o primeiro momento em que a coisa ficou demonstrada a gravidade que tinha e que eles tentavam avançar no processo de cassação. O governo Lula, olha, o governo sabe quem eu sou, sabe quais são as minhas posições políticas, sabe que na hora do pega pra capar, fui eu que fui lá dizer que Moro se tratava de um juiz ladrão, que estava lá do lado do Lula no momento que ele foi preso, sabe que quando a extrema-direita vem, eu não peço intermediário, eu vou para cima deles, mas sabe também que eu sou crítico a medidas de austeridade do ponto de vista econômico. E eles sabem disso e respeitam isso. Tanto respeitam que 10 ministros de Estado foram fazer visita quando eu estava em greve de fome nos 9 dias. O Lindenberg Faria ainda tem articulado ali para o caso do senhor? Tem articulado, tem procurado fazer o que é possível, exercer um papel importante naquele momento da greve de fome junto com o Sâmia, para procurar dialogar, principalmente naquela época com o presidente da Câmara, Hugo Mota, no sentido de que houvesse uma ampliação de prazo de defesa, porque o que eles estavam tentando fazer era uma cassação sumária, né? Aprovar rápido no Conselho de Ética, aprovar rápido na Comissão de Constituição e Justiça, levar ao plenário imediatamente. Então a gente ganhou através de muita força, muita pressão e também desse apoio da interlocução, e Lindenberg teve um papel importante nisso, que fez com que o presidente da Câmara recuasse dessa tentativa de votar de maneira imediata. O senhor aceitaria um acordo, por exemplo, para não ser cassado e não perder os direitos políticos, renunciar? Não, a renúncia não é uma hipótese e ela, inclusive, hoje não tem uma relação direta legalmente com a preservação de direitos políticos. Houve uma alteração da regra legal que a partir do momento em que o processo é iniciado, não existe mais a possibilidade de renúncia para manutenção de direitos. O que existe foi esse caso aí do Chiquinho Brazão, que é inédito, né? Ou seja, você não leva o processo para deliberação no plenário para a pessoa perder o mandato por faltas para dar manutenção aos seus direitos políticos. Isso foi uma vergonha. Mas nenhum tipo de outro acordo o senhor aceitaria? Ou seja, que tipo de acordo, né? Ou seja, estou imaginando aqui, estou elucubrando, né? Ou seja, acordo que
fale assim, Glauber, se cale, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer, eles nem esperam. Eles nem esperam que eu faça, né? Agora, uma posição tática, como por exemplo, iniciei a greve de fome, houve um recuo do outro lado, saí da greve de fome, existiu uma desconfiança e uma preocupação do Hugo Motta de que eu não sairia depois que ele se manifestasse publicamente. Estava eu lá deitado, na minha frente estava Lindbergh, Sami Talíria. E aí o Hugo Motta ligou para o Lindbergh. Aí eu falei, Lindbergh, me dá aí o telefone para eu falar com ele. Lindbergh ficou com medo. Aí eu falei, me dá aqui o telefone. Eu falei, presidente Lindbergh, falei com o Hugo Motta por 30 segundos. Falei, presidente Lindbergh está aqui morrendo de medo do que eu vou falar. Mas não se preocupe, eu não farei isso com o Lindbergh e com o Sami. Se eles assumiram um compromisso em meu nome, combinado comigo, se você se manifestar publicamente que eu vou suspender a greve de fome, eu não farei isso com eles e eu, evidentemente, vou fazer. Isso é um acordo tático pontual a partir de um recuo do outro lado e a partir da mobilização social que aconteceu. Isso sim. Agora, eu não vou trocar minha posição para ter uma posição mais branda, por exemplo, em relação à responsabilização necessária dos assassinos de Marielle, a responsabilização dos golpistas. Não vou fazer. Eu não vou deixar de me manifestar publicamente dizendo que se trata de um absurdo a votação de ontem com essa anistia temporária relacionada ao Ramagem. Eu não vou deixar de dizer as coisas que eu tenho que dizer. Isso eu não vou fazer. Eu acho que ninguém espera isso de mim também. E, deputado, o senhor falou da greve de fome, né? Sim. Então, quero falar da estratégia do passado, vamos dizer assim, né? Que foi a greve de fome e a do futuro. Então, essa greve de fome, eu queria entender, por exemplo, qual foi o seu objetivo com ela. Eu acredito que ela movimentou Brasília, mas talvez o Brasil inteiro, né? Não é o mesmo tipo de apelo e talvez seja esse o seu objetivo agora. Por isso, o senhor está percorrendo todos os 26 estados a partir de Belo Horizonte. Então, eu queria entender, primeiro, qual foi o objetivo da greve de fome? Contar um pouquinho pra gente também como foi isso, né? Que é algo muito duro de se fazer. E também, agora, você falou que quer conversar com as pessoas. O senhor estava no FMG agora. Você conversou com os mineiros? Como que foi isso? Como foi essa conversa? E como será a conversa também daqui para frente? Então, sobre a greve de fome, né? Algumas pessoas diziam, tá querendo aparecer. Era isso mesmo. Era para aparecer. Era para mostrar publicamente o que estava acontecendo ali dentro e que alguns estavam tentando manter de maneira oculta e que eu precisava amplificar a denúncia, para que cada vez um número maior de pessoas soubesse o que estava rolando ali. Bom, eu tenho um conselho político do mandato, que são 10 partidos, organizações, movimentos sociais, que se reúnem toda sexta-feira. Amanhã tem reunião, né? Cedo. E aí a gente foi discutir o que nós vamos fazer, já com a aprovação da cassação que se avizinhava. E aí alguém citou, não estimulando, mas citou casos de greve de fome. Eu falei, greve de fome eu não faço. Eu não faço porque eu tenho meu filho e eu me conheço. Eu sei que se não tiver algum recuo do outro lado eu não vou sair, eu vou ficar. Só que na primeira meia hora daquela sessão, que durou 6 horas no Conselho de Ética, eu já não tirava mais isso da cabeça, como a tática que deveria ser utilizada, mesmo se tratando de uma tática radical e difícil, mas para amplificar a denúncia que estava acontecendo ali. E deu resultado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Acho, inclusive, que deu para além de Brasília. Ou seja, isso se espalhou nacionalmente aquilo que estava acontecendo. Agora, uma ação, ela não exclui a outra, né? A greve de fome ou a utilização das redes sociais, a denúncia que eu faço no plenário, ela não substitui de maneira nenhuma a energia e o contato que a gente teve hoje aqui em Belo Horizonte, na Universidade Federal, né? No encontro que a gente teve com Pataxós e Chacriabás, com Canto, onde eles trazem toda a energia para que a gente esteja reforçado para garantir essa luta. Uma coisa é complementar a outra, né? E é exatamente o que a gente está fazendo agora nessa caravana passando por todos os estados brasileiros. Partindo de um pressuposto, a gente já venceu a batalha social. As pessoas que estão acompanhando sabem o que está acontecendo e que se trata de uma perseguição política. Mas mais gente tem que conhecer. Mais pessoas, aquelas que não estão acompanhando, que não vivenciam a política, que sabem de alguma coisa, mas não sabem com profundidade, precisam ter mais informações sobre o tema. E é exatamente o que a gente está procurando fazer também com a caravana.
O senhor falou um pouco de como que foi, né, esse diálogo ali com o Hugo Mota. Eu queria que o senhor falasse como que foi essa conversa e como que o senhor tem analisado ali a presidência do Hugo Mota. A conversa foi isso que eu relatei, né? Ou seja, foi uma conversa de 30 segundos aproximadamente. Ele disse se tratar do diálogo. Depois não teve. De uma pessoa do diálogo, não conversei mais com ele. E na minha avaliação, ele está num momento chave para saber da forma que ele vai ser lembrado. Aí não vou falar do conjunto dos casos, mas vou falar especificamente desse caso. Ele está sendo muito pressionado e tensionado por Arthur Lira. Na minha avaliação, ele não quer a cassação, porque ele sabe que executar uma cassação num cenário como esse, e depois das votações que acabaram de acontecer na Câmara, vai dar uma demonstração de pouca autonomia política em relação ao próprio Arthur Lira. Isso não é bom para quem quer exercer uma liderança e se consolidar como liderança. Agora, vai depender dele. Ele é quem vai ser também um escritor das cenas dos próximos capítulos. Deputado, vou aproveitar sua presença para falar sobre um outro assunto rapidinho. Sim. Também, que é sobre eleição. Ano que vem a gente tem eleição, o senhor é uma pessoa muito forte dentro do PSOL. Eu queria entender o seguinte cenário, cada eleição a gente tem a elevação da cláusula de barreira, né? Sim. E a gente está vendo partidos agora se fundindo, indo em federações, como a gente teve recentemente agora com a União e o PP. Então, como é que fica o PSOL dentro desse cenário? Continua do jeito que está? Continua com a rede ali, pensa em sair? Eu não vejo nenhuma movimentação do PSOL majoritária no sentido de rompimentos. Não sei como é que estão as discussões da rede sobre o tema, né? Eles vão poder te falar sobre isso com uma maior propriedade do que eu. Agora, o pessoal tem completas condições de ultrapassar a cláusula de barreira. Ou seja, nessas eleições foi feita a federação, mas antes disso, nas eleições anteriores, já tinha ultrapassado a cláusula de barreira de um período de 4 anos à frente. Então, é evidente, tem que trabalhar, tem que articular, tem que mobilizar, tem que fazer formação política, tem que ampliar a possibilidade de candidaturas de quadros que têm relação com os movimentos sociais, né? Mas aqui vocês têm um exemplo evidente em Belo Horizonte da força que o pessoal tem e de como que isso pode se amplificar nacionalmente nas mais variadas regiões. Eu não tenho dúvida que o partido tem todas as condições de vencer a cláusula de barreira. Você falou do legislativo aqui de Belo Horizonte, a gente fez um número significativo, né, de vereadoras do PSOL, mas em relação ao executivo, como que o PSOL pode conseguir tirar essa barreira, de certa forma, né, de se eleger mais em cargos do executivo? Então, não é fácil. Mas na minha avaliação apresentando programas que consigam dialogar com o povo de uma forma que represente uma ruptura do status quo, da política considerada tradicional. Deixando o conjunto das nossas bandeiras levantadas e mostrando que numa administração, numa prefeitura, num governo do estado do PSOL, os interesses prioritários da classe trabalhadora vão estar sendo respeitados e, mais do que isso, vão estar sendo priorizados em detrimento daqueles que muitas vezes se falam a favor da família, mas na hora que a coisa pega, votam contra as famílias brasileiras o tempo todo, né? Inclusive, eles não têm nenhuma dúvida em escolher de que lado que estão quando o peso do poder econômico faz com que eles retirem direitos que são consagrados das famílias brasileiras, das pessoas, das comunidades, das periferias. Então, na minha avaliação, apresentando aquilo que nós somos e demonstrando que se trata de uma ruptura política com o modelo chamado tradicional ou status quo e representando de fato uma alteração de um cenário que está consolidado já, que as pessoas de muito de saco cheio, não querendo saber de política, sem querer participar, porque acham que a política está apodrecida e não é mentira que esteja. Então você tem que apresentar uma alternativa. Que cenário que a gente tem no mundo? Você tem uma extrema-direita que está consolidada e não há dúvida de que tem crescimento.
Você tem um abraço que se faz, normalmente, da chamada velha direita ou da direita tradicional, com setores moderados, né, que podem ser considerados sociais liberais. O que falta? Aparecer como alternativa forte. A esquerda com radicalidade política. Quando a esquerda com radicalidade política se apresenta no conjunto das suas pautas, ela vence socialmente, mas ela ganha eleição também. Olha o que aconteceu lá na França, né, com a França insubmissa, né? A extrema-direita foi para a eleição do Parlamento Europeu e todo mundo dava como certo o vencimento da extrema-direita nas eleições legislativas da França. Por quê? Porque tinham ganhado para o Parlamento Europeu, a eleição era logo depois. O Macron, que é um cara da velha direita, ele vai então e chama novas eleições, imaginando que com isso ia angariar o apoio que precisava para se eleger. A França insubmissa, a esquerda com radicalidade, mantém as suas bandeiras, mostra que tem que ter alternativa em enfrentamento à extrema-direita, mas mostra também que aquela velha direita não representava uma alternativa real na defesa dos interesses da classe trabalhadora e vai ter a maioria legislativa, surpreendendo a todos que estavam acompanhando aquele processo. Nós temos que olhar para isso também e ver como é que é importante esse cenário estar sendo discutido aqui na realidade brasileira. Deputada, caminhando já para o final, o senhor já falou um pouco disso, mas queria reforçar. Como que o senhor avalia a relação de dosimetria ali desses casos? O caso do senhor, o caso do Chiquinho Brazão, do Gilvan? Vamos lá, bem objetivo. Acusado de assassinato. 2, violência de gênero repetidas vezes. Da última vez, chamando a ministra Gleisi Hoffmann de prostituta e fez das mais... agrediu, foi para o enfrentamento físico com Sâmia. Tem uma condenação por violência política de gênero da deputada Camila Valadão no Espírito Santo. 3º, Ramagem, tentativa de golpe de Estado. Todos esses receberam benefícios. Todos. Chiquinho Brazão, manutenção dos direitos políticos. Ramagem, anistia temporária. Bom, então esses recebem os benefícios. O outro, a suspensão, diminuiu de 6 para 3 meses. Todos esses recebem benefícios. E quem tem que ser cassado é quem defendeu a honra da sua mãe. Você pode, inclusive, discordar da forma de reação que eu tive. Mas quem defendeu a honra da sua mãe e, combinado com isso, denunciou o orçamento secreto e enfrentou Arthur Lira, a desproporcionalidade é flagrante. Não precisa concordar com as ideias políticas que eu defendo. Mas olhando para o caso, você diz, realmente não tem o menor cabimento. Deputado, só uma última pergunta. Queria que muito se falou durante o período que o senhor teve em greve de fome, da rotina do senhor, músicas que o senhor ouvia, como que foi esse período? Então, eu tenho um hábito de leitura e eu recebi muitos livros lá, eu recebi uns 15 livros de presente, mas eu instintivamente cheguei à conclusão porque eu gastaria muita energia se lesse ali, porque eu gasto energia lendo. Então eu priorizei ouvir música e priorizei receber as pessoas, receber a energia das pessoas que eu encontro, que conversavam, né? Então foi basicamente o que eu fiz durante todo aquele período e disse que não podia tocar a articulação política do que estava acontecendo para fora. Então se não fosse Sâmia também cuidar da articulação política e se estabelecer como porta-voz durante o conjunto dos dias ali, a coisa não teria caminhado, não teria andado, né? Então receber esse carinho permanente, essas palavras, né? Foi bonito, né, Célia? Lá no segundo dia, quando teve o ato ecumênico, lá, Júlia, foi muito bacana, né? As pessoas chegando, trazendo a sua energia, o seu carinho, a sua força, isso alimenta, né? Teve uma conversa que eu tive, não sei se já citei aqui com o Frei Sérgio, falei para vocês, porque eu falei na conversa anterior. Frei Sérgio, ele fez 5 greves de fome. No segundo dia ele virou para mim e disse o seguinte: a partir do 3º dia, até o 3º dia você vai sentir ânsia por comida. Depois do 3º dia, você não vai sentir mais. Só dessa conversa carinhosa e firme dele, eu não senti ânsia por comida nenhum dos 8 dias. Nenhum, né? Então, a minha rotina era uma rotina concentrada. E eu conheci a Câmara que não está no retrato.
que é a Câmara dos Trabalhadores da Câmara, dos trabalhadores terceirizados. Eu tomava banho no banheiro dos trabalhadores terceirizados, que é muito diferente do banheiro dos deputados. E que as pessoas não conhecem, aquelas que frequentam o espaço da Câmara Federal. Era passando no corredor, saindo do banho, e o trabalhador dizendo, vai firme, nós estamos contigo. Era a trabalhadora da limpeza que chegou lá para mim e disse, olha, eu estou em jejum também junto contigo, vai firme, nós vamos estar com você. E o que está acontecendo isso o tempo inteiro, no espaço da Câmara, todos os dias. Então, assim, se eu tivesse agradando e recebendo os elogios de Arthur Lira e tivesse sendo criticado pelos trabalhadores da Câmara, eu estava preocupado. Agora, o contrário, isso está me dando energia para prosseguir. Então, a minha rotina era uma rotina disciplinada, onde eu conversava muito com as pessoas, me mantinha o máximo de tempo parado para poder reservar energia. Tinha uma rotina de hidratação rigorosa, então eu botava o despertador de hora em hora para poder beber água, o isotônico, o soro, para poder me manter hidratado, porque eu sabia que quanto mais tempo eu permanecesse ali, mais eu iria estar reforçando a luta política, não só de defesa do mandato, mas para não abrir a exceção do que representa uma cassação de mandato como essa em Brasília. E eu queria rapidamente só falar sobre isso. É lugar comum na boca de políticos dizer, não é por mim, é pela luta coletiva, né? Nesse caso é coletivo mesmo, e as pessoas também já estão cansadas disso. E é coletivo porque, assim, para quem age com seriedade ali dentro daquele espaço parlamentar, é uma rotina muito difícil, insalubre. É uma rotina que, do ponto de vista da saúde mental, não é fácil se equilibrar. E eu, evidentemente, não estou falando só de mim. Nossas companheiras que estão aqui sabem bem do que eu estou falando nos espaços legislativos que ocupam. Agora, em Brasília tem um conjunto de holofotes. Eu tenho a possibilidade de dar essa entrevista aqui para vocês, porque o fato repercutiu nacionalmente e as pessoas querem saber o que está acontecendo. Agora imagine se eles me caçarem em Brasília por uma perseguição política, como é que vai ficar o mandato da vereadora num município pequeno do interior que tem uma posição contra-majoritária e que faz denúncias e que tem relação com os movimentos? Vão caçá-la. Vão caçá-la. E a dificuldade de expor isso publicamente é muito maior. Isso pode se transformar numa escalada de perseguição política que já é forte e que pode se acentuar a partir de uma cassação dessa a nível nacional. É por isso que eu estou também colocando todas as minhas energias na defesa do mandato, não porque o mandato por si só ele tem que se defender a todo custo, porque o mandato representa aproximadamente 80 mil eleitores do Rio de Janeiro, representa outras milhões de pessoas que se sentem também representadas no mandato nas outras regiões do Brasil, mas é porque a cassação ela tem um efeito político que aparentemente pode não se sentir, mas ela exerce um papel de silenciamento sobre outras forças políticas. É igual a história do Escola Sem Partido. O projeto pode não ser aprovado, mas a existência do projeto já faz com que o professor e a professora fiquem preocupados na sala de aula. Falo, não falo, porque dependendo do que eu falo, eu vou ser criminalizado. É a mesma coisa. Essa tentativa de silenciamento, se eu for caçado, exerce uma influência para dizer, olha, cuidado com o que você vai falar, senão você pode ser caçado ou caçada também. E faria uma nova greve de fome caso avaliasse que fosse necessário? Acho que o que vai determinar a tática a ser adotada são as circunstâncias. Eu não acho que a greve de fome seja a tática mais eficaz para amplificação da denúncia nesse momento, porque ela já teve o seu efeito naquele momento, mas não descarto durante a vida da militância política e também não incentivo ninguém a fazê-lo, porque tem consequências graves, dependendo do período, inclusive, que você fique em greve de fome. A tática agora é percorrer os 26 estados brasileiros e no dia 26, que é o último dia do meu aniversário lá no Rio de Janeiro, vou fazer 43 anos e vou começar a fazer, junto com camaradas, uma marcha até Brasília. Vou andando do Rio de Janeiro a Brasília do dia 26 até o dia 1º. Não vai dar
para andar todo o trajeto, porque senão não chegaria a tempo. Parte dele vou fazer de ônibus, vou fazer de outros transportes, mas vou parando nos municípios, vou conversando com as pessoas, mostrando o que está acontecendo. É a tática que vai ser utilizada para esse momento. Deputado, obrigado por estar aqui com a gente hoje e sempre bem-vindo também a voltar mais vezes aqui em Minas Gerais ou em Brasília também. Letícia, Salma, um prazer estar com vocês, um prazer a todo mundo que acompanhou aqui essa conversa, esse bate-papo. Espero voltar. Obrigada. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.